Eu sou o Alexander Berg, do Laboratório de Gases de Efeito Estufa. Eu terminei o doutorado recentemente e também, durante o meu período de doutorado, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Hoje eu vou, por 7 meses, hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu trabalhei, principalmente nos últimos anos do doutorado, e o que eu fiz e aprendi, e como foi um pouco dessa trajetória no intercâmbio. O título da apresentação é Integração de Dados de Satélite e Eticovirus no monitoramento de ecossistemas, pastagem do Pampa, floresta da Amazônia e no Móvel Tensal Delta, nos Estados Unidos, onde foi feito o intercâmbio. Esse monitoramento, ele é um monitoramento de gases de efeito estufa, no meu caso, principalmente destinado a CO2. Ou quer que eu passe? Não, passo. A metodologia que a gente usa no laboratório para fazer essa quantificação dos gases de efeito estufa, ela é através das torres de fluxo, aplicando a técnica de Eticovirus. As torres de fluxo, elas são equipamentos que são instalados em determinados ecossistemas. Esses equipamentos são instalados acima da vegetação, acima desse dossel, e eles vão fazer a medição de todas as trocas gasosas entre a superfície e a atmosfera em alta frequência, ou seja, pelo menos 10 medidas por segundo de algumas variáveis, já vamos falar disso, para então fazer o balanço líquido da troca desses gases entre a superfície e a atmosfera. Aqui no nosso laboratório especificamente, a gente tem hoje 9 torres em funcionamento e em toda a história do laboratório desde 2004, a gente já teve análise em diversas culturas, como a pastagem nativa do Pampa, a pastagem melhorada do Pampa, sistemas de agricultura como soja, trigo, milho, arroz irrigado, também em sistemas de floresta, como florestas de araucária no Paraná, sistemas, acredito que era mais ou menos isso, sistemas de criação de gado nas pastagens do Pampa, e também, aqui eu trouxe um exemplo, que como eu utilizei os dados eu vou mostrar, que é a maior torre, a mais instrumentada do mundo também, mas aqui presente na América Latina, na Amazônia, que é a Torre do Ato, que tem 325 metros de altura e é o maior observatório de trocas gasosas em superfície que a gente tem, registro. Que é essa imagem grandona do final ali, bem acima da Copa das Árvores. Pode deixar mais um pouquinho. Essa torre de fluxo ela é composta para análise de trocas gasosas, principalmente por um analisador de gás, que ele vai ser um analisador de gás infravermelho, onde ele vai, através de um infravermelho, ele vai fazer basicamente a contagem, a contabilização de quantas moléculas de determinado gás vão estar passando pelo caminho óptico desse sensor. Também é composto por um anemômetro sônico, que vai fazer a medida da velocidade e direção do vento em 10 vezes por segundo, através da interação sônica, e também os outros sensores meteorológicos normais, os sensores que vão fazer medida de radiação incidente, radiação refletida, as 4 componentes da radiação, sensores de solo, que vão fazer medidas de temperatura, umidade do solo, temperatura do ar, fluxo de calor no solo, para ver quanto dessa radiação está atravessando uma determinada camada desse solo, e também precipitação e outras variáveis, como, por exemplo, radiação fotossinteticamente ativa, destinada especialmente para crescimento das plantas, para atividade fotossintética, e entre outros, mas os principais são esses. Muito bem, então, a técnica de covariance, ela consiste em medir o transporte turbulento, que é formado por esses diversos vórtices de vento, de movimento de massas de ar. O conjunto desses vórtices vai formar o transporte turbulento, então vai fazer o transporte dessas moléculas através da atmosfera, seja da superfície para a atmosfera, quanto da atmosfera para a superfície. No caso aqui, eu especifico o CO2 porque é o gás que é relacionado com o meu trabalho, que eu vou analisar basicamente a troca de CO2, não vou analisar, por exemplo, troca de H2O e nem troca de metano. Esses sensores, então... isso aqui no PDF, eu esqueço que ele não tem animação. Então, esses sensores eles vão trabalhar de forma acoplada
onde o analisador de gás vai fazer as medidas 10 vezes por segundo daquela concentração de determinado gás naquela região, e o anemômetro sônico, esse sensor com as garrinhas, vai fazer então a medida das 3 componentes da velocidade do vento, U, V e W, né, para ter as 3 dimensões. Então, essas medidas realizadas 10 vezes por segundo. Tendo essas medidas, a gente consegue fazer uma covariância estatística entre as duas grandezas, e com essa covariância em bloco de 30 minutos, a gente consegue estimar o fluxo dessa quantidade, ou seja, de quantas moléculas de CO2 elas estão indo da superfície para a atmosfera e quantas estão vindo da atmosfera para a superfície através do processo de fotossíntese, por exemplo. Aí, então, no final dessa somatória, a gente tem a troca líquida do ecossistema, também conhecida como NE, ou Net Ecosystem Exchange, que vai ser, então, o fluxo líquido de CO2 nesse ecossistema. Pode passar muito. Agora... Uma dúvida. O sensor lá, ele diferencia o que é CO2 de outro tipo de gás? Sim. Ele trabalha nos comprimentos de onda, por exemplo, do analisador de gás mais utilizado, ele foca em CO2 e H2O, ele tem um filtro que fica girando lá bonitinho, então ele consegue, com dois filtros, no caso, girando em um motor, ele consegue separar quanto de CO2, quanto de H2O ao mesmo tempo, e o sensor de metano, por exemplo, tem um sensor específico, sensor para N2O, já é outro sensor, aí vários sensores para fazer se fosse fazer um balanço com todos os gases, né? Mas a maioria dos gases tem um sensor específico para fazer essa medida nessa frequência. Aqui no laboratório a gente tem basicamente os de H2O, CO2 e o de metano. O de N2O é muito caro, em torno de casa de quase R$1 milhão, de R$1 milhão só no sensor. Então a gente não tem ele, mas o sensor de metano também é razoavelmente caro, casa de $65 mil cada sensor. E, então, a torre em si, né, a ideia da torre de fluxo, ela não é muito barata, né, os sensores, para trabalhar nessas frequências e manter uma qualidade nas medidas, eles não são muito baratos, tanto é que, exatamente iguais a eles, apenas 3 empresas no mundo fabricam, e 2 delas eram uma única empresa que se desmembraram anos atrás. Então, ele não é tão simples de se reproduzir a mesma tecnologia e ter a mesma confiança científica para que a comunidade utilize isso. Claro. E sobre os detalhes do funcionamento, suponho que joga luz numa certa transição aí e vê absorção? Né? Exatamente. Joga um raio ultravermelho através dos filtros, e a resposta da interação com as moléculas vai fazer, a gente vai conseguir fazer a medida. E no sensor sônico, ele é como se fosse um pulso sônico, né? E a interação por efeito Doppler, por exemplo, vai fazer a medida da velocidade do vento naquela direção ou na outra direção, ou para cima e para baixo. O funcionamento em si é bem interessante. O funcionamento do sensor de metano ele é um pouco mais complexo, mas o princípio é o mesmo. Para atingir o comprimento de onda da molécula, ele tem a emissão do feixe, um espelho embaixo, e ele faz essa reflexão entre o espelho superior e o inferior em torno de 30 vezes, para que no último raio ele consiga quase que formar uma superfície gaussiana ao redor, então ele contabiliza as moléculas dentro daquela superfície. É bem legal o funcionamento, eu não sei perfeitamente todos os detalhes, mas é bem interessante. Após, então, coletar todos esses dados, a gente precisa fazer o processamento deles, que é a parte um pouquinho mais trabalhosa, mas nem tanto, onde a gente vai ter em um único dia 864 mil dados, né, porque a gente trabalha com 10 Hz, 10 dados a cada segundo, e fazendo então a covariância entre esses dados, a gente vai chegar num fluxo diário, né, de CO2 de um dia, com um dado a cada 30 minutos, que vai representar, vai ser uma coisa um pouco mais observável, mais bonitinha, de quanto CO2 está sendo emitido durante o período da noite, né, por respiração do ecossistema, quanto consegue ser absorvido durante o dia pelo processo de fotossíntese e também, né, quanto vai ser emitido de novo durante a noite no processo de respiração. Pode passar para mim.
Nesse processamento dos dados, a gente utiliza um software para fazer esse processamento. Pode ser feito também de forma manual, não é nada extremamente complexo, mas exige, pela quantidade de dados tabulares, né, precisa de um pouquinho de poder computacional, mas nada exagerado. Após o processamento desses dados, a gente precisa aplicar alguns controles de qualidade para que consiga se eliminar dados que não sejam, como, por exemplo, dados não físicos, né, acima e abaixo dos limites, dados depois, né, é feito um filtro estatístico para algum dado que tenha ficado ali no meio que não tem uma boa qualidade. A própria ideia de pegar dois sistemas, dois conjuntos de dados de 10 Hz, de dois sensores, e fazer essa covariância, em algum momento essa covariância vai ter um problema, né? Matematicamente ela pode ter um problema, então para quando o cálculo dessa covariância não foi considerado perfeito, o próprio software já faz como se fosse registrar um flag, e esse dado de meia hora vai ser descartado. Quando o transporte turbulento está muito fraco, como por exemplo em períodos noturnos de muito pouco vento, turbulência muito baixa, esse transporte ele é quase nulo, então a técnica acaba por não se aplicar e a gente tem que eliminar os dados oriundos desse período. E também, como trata-se de um sensor óptico de caminho aberto, a gente tem, né, o caminho óptico exposto ao tempo, os pingos d'água causam interferência nesse caminho e a gente, durante o evento da precipitação, tem que eliminar o dado. Então, daí a gente chega, né, no fluxo final, mas esse fluxo vai ter um monte de buracos, né? A série temporal vai ter muitos buracos devido aos controles de qualidade. Também, claro, né, devido a outros problemas, né? Acontece muitos dias nublados, termina a bateria, acontece de um bicho vai comer um cabo, isso são coisas, né, da parte experimental que acontecem muito. E aí a gente tem que, né, contornar esses problemas com algumas formas de fazer o preenchimento desses dados faltantes. Hoje tem, né, a gente trabalha com algumas metodologias, mas um método bastante utilizado era fazer o preenchimento desses dados olhando janelas de tempo para dias à frente, dias atrás, com temperatura, umidade e radiação parecidos, e então importar a média desses dias parecidos para dentro do período de falhas. Ou então, hoje o pessoal está com vários artigos utilizando machine learning, algumas redes neurais, rede neural simples, alguma NN, XGBoost, modelos de árvore. Então, esses já conseguem entender, né, a dinâmica do dado e imputar esses dados onde tem falhas. Pode passar para isso. Agora, um dos problemas e também, né, uma das características da torre de fluxo é o campo de visão que ela consegue observar. A gente vai colocar ela uns 2 metros e pouco, 3 metros acima de um dossel, se for uma área de floresta, né, 3, 4 metros acima da área de floresta, acima da copa das árvores. E com essa altura, ela vai ter uma distância da onde a técnica, né, consegue dizer que a contribuição dos fluxos medidos ela é válida. Eu não posso, por exemplo, em uma área de um campo de futebol, colocar uma torre lá no meio e dizer que as pessoas na arquibancada não estão interferindo. Então eu preciso ter uma área homogênea, plana e para conseguir ter uma melhor medição, digamos assim. E algumas coisas que influenciam nessa distância de contribuição do fluxo é a altura da torre, a velocidade de direção do vento e, claro, a altura da vegetação. Esse, além de ser uma característica, é um dos principais limitantes da técnica, porque a gente pensa em analisar, por exemplo, todas as trocas de gás de efeito estufa da Amazônia. Uma torre não dá conta, ela dá conta de 2 km de raio, 1 km e pouco de raio. Agora a gente quer analisar 20 mil hectares, ou 1 milhão de hectares, a gente quer analisar algo muito grande. Então, uma torre de fluxo não dá conta. A gente instalar diversas torres de fluxo, formando uma rede, se torna caro. Então, aí entra um dos problemas e uma das coisas que se tem estudado muito atualmente nessa área, que é tentar modelar essas trocas através de
Existem diversos modelos, mas até então, basicamente, modelos biofísicos, que levam em consideração a física do sistema, variáveis tanto atmosféricas quanto biológicas do sistema, taxas de fotossíntese, esse tipo de coisa, para agora pegar conjuntos com grandes conjuntos de dados, grandes bases de dados, e tentar aplicar modelos de machine learning ou algum modelo de inteligência artificial para compreender essa dinâmica com base nas variáveis que a gente tem, medições fáceis, como por exemplo meteorológicas, e também dados de sensoriamento remoto, como hoje com satélites, né, de fácil acesso, como o Sentinel-2A, por exemplo, a gente tem variáveis de qualidade da vegetação com um pixel de 10 metros, gratuito. A gente tem, por exemplo, né, satélites pagos com resolução de até meio metro. Então, acho que o Planet é meio metro, 3 metros. Então, a gente tem muitas ferramentas que podem ajudar a fazer essa modelagem desses dados. Uma pergunta ignorante lá, é mais barato pagar um satélite que construir torre? A torre em si, se a gente vai mapear, por exemplo, o Rio Grande do Sul inteiro, a gente precisaria muitas torres. Porque a torre, por exemplo, uma área de soja, ela cobre 180 metros, 200 metros de raio. Então, para toda a área de soja do Rio Grande do Sul, precisaria várias e várias torres. Então, se a gente consegue colocar, por exemplo, 5 torres em diferentes ecorregiões do Pampa e fazer uma modelagem com inteligência artificial para a dinâmica do NE no soja, a gente não precisaria de torres em toda a parte, né? A gente conseguiria extrapolar esse dado. E esse é um dos objetivos agora, né? Fazer essa extrapolação e validar essa extrapolação com dados da torre, para ver que essa extrapolação está tendo algum fundamento. Mas, por enquanto, com satélites gratuitos, como o Sentinel, por exemplo, a gente está tendo alguns resultados e é o que a gente vai começar a ver agora. Aqui eu coloquei só um exemplo aqui de Santa Maria, aqui na área nova, por aqui assim é o Pains, daí a gente entra lá para a área de bovinocultura aqui, não, Pains é aqui, sim. E daí vem lá na parte da área nova lá, a gente tem a torre de fluxo aqui, e a torre de fluxo ela vê uma área de 3 hectares aqui, 3,8 hectares, é mais ou menos o footprint dessa torre de fluxo que a gente tem lá na área nova, no Pampa. Mas a gente tem aqui ao redor áreas maiores que não são cobertas por essa torre de fluxo e a gente precisa então fazer a estimativa dessas trocas nessas áreas. Pode passar ali para nós. Então, para esse estudo, que é um dos estudos que eu trabalhei durante o período doutorado, foi fazer a extrapolação desses dados apenas para áreas de pastagem no bioma Pampa. E para isso eu utilizei 6 torres de fluxo, que a gente já tem, né, na história do laboratório todos os dados. Essas 6 torres de fluxo acumuladas, elas somam 27 anos de dados sequenciais. Algumas têm, a de Santa Maria tem 10 anos, a de Aceguá tem mais 4 anos, daí as de Cachoeira do Sul mais 2 anos, e somando todas a gente atinge 27 anos sequenciais. Com dados de 30 em 30 minutos. Então, o banco de dados ele é razoavelmente grande e vou dizer que os resultados ficaram perfeitos, mas ficaram os resultados bem interessantes, aplicando uma rede neural simples e conseguindo modelar, né, generalizar esse dado DNE e reproduzir ele, fazendo alguns testes entre as torres de fluxo. Eu vou falar um pouquinho mais agora, passa para nós dos detalhes. Então, para fazer essa modelagem inicial e também, claro, a modelagem que eu descrevi num dos artigos da tese, eu utilizei alguns dados da torre de fluxo, foram utilizados os dados de radiação, dados de temperatura, dados meteorológicos usuais e, claro, o dado da troca líquida de CO2, que é o objetivo, né? O objetivo é ter esse dado como saída. Como a gente precisa, a minha ideia é fazer, né, um acoplamento entre as condições meteorológicas e os dados de satélite de sensoriamento remoto da qualidade dessa vegetação e mostrar que esse acoplamento ele consegue reproduzir a troca de CO2 através da modelagem. Eu usei os dados de reanálise, que são dados horários de modelos globais,
E também utilizei alguns índices de vegetação de sensoriamento remoto. Nesse caso, utilizei o Sentinel, que é grátis, e dados de 10 metros de resolução espacial. Pode passar para você. Então, durante os últimos 2 anos, principalmente, né, a gente, na construção do trabalho, a gente viu que além de simplesmente modelar e tentar desenvolver um modelo para fazer as previsões, né, ou a estimativa do NE, não era só o suficiente. Então, o primeiro passo foi fazer uma organização de todo o banco de dados do Biomapampa que a gente tinha, das áreas de pastagem, onde a gente tinha, então, né, 6 torres de fluxo, e elas estão localizadas espalhadas aqui pelo Rio Grande do Sul, em diferentes ecorregiões, como aqui em Santa Maria, a gente tem Cachoeira do Sul, Pedras Altas, Bagé, em lugares, né, de latitudes diferentes. No primeiro momento, então, para um primeiro trabalho, a gente buscou quantificar essa variabilidade da troca sazonal nas pastagens do campo, examinar a consistência dessas trocas nos diferentes tipos de manejo que a gente tem em cada área. Não é tudo, como a Débora costuma dizer, a gente não tem sítios experimentais, a gente tem áreas de estudo, pois a gente não impõe o manejo que o produtor ou a pessoa que cede a área para a gente fazer as medições, eles devem fazer. Eles fazem o manejo e a gente apenas mede e depois tenta explicar o que aconteceu. Então, essa é a ideia do trabalho inicial. E também, claro, tentar encontrar algum controle meteorológico nos fluxos de CO2. Ver como que esse CO2, esse fluxo líquido, se relaciona com as variáveis meteorológicas. Pode passar. Então, no artigo inicial, a gente basicamente apenas analisou todos os dados que a gente tinha desses sítios e chegou à conclusão que dentre os 3 manejos mais utilizados, né, a gente teve em todos os sítios, a gente tem 3 manejos que são os mais usados. Manejo rotacionado, eles dividem uma área de pastagem em vários pequenos piquetes e o gado fica rotacionando entre os piquetes. E também o manejo contínuo, onde tem uma área grande, coloca todo o gado lá dentro, eles ficam pastejando como eles decidirem acharem melhor. E o sistema melhorado de pastagem, que está sendo implementado agora, que é basicamente inserir uma espécie de inverno no meio da pastagem, para que quando, né, vem o período de inverno e essa atividade fotossintética diminua, a espécie de inverno consiga suprir essa atividade fotossintética e manter a absorção de CO2 durante o período de inverno. Baseado nessa hipótese dessa espécie de inverno, os dados mostram isso. Durante o período de inverno, a pastagem melhorada, essa em verde aqui, foi a única que ela teve uma atividade fotossintética maior, como se esperava. Ela teve uma absorção de CO2 maior também do que todos os outros sítios. Então, a gente conseguiu concluir que a pastagem melhorada realmente faz o papel que se espera de absorver mais CO2 do que os outros sistemas. E também, pode passar para mim. E também, com base nesses dados, a gente conseguiu elaborar uma linha de base que é mais ou menos qual é o manejo mais utilizado nas pastagens do campo. Como funciona geralmente o natural para a troca de CO2 que os produtores geralmente fazem. A gente teve 2 sítios, né, que adotavam esse sistema mais tradicional e a média de absorção, né, desses 2 sítios ficou na casa de 1 tonelada de CO2 por hectare, né, uma absorção bem pequena, né, digamos assim, 1 tonelada, mas ela também é importante porque a gente consegue definir, ok, entre os manejos utilizados, esse aqui é o mais usado no sul, então, em média, as pastagens absorvem 1 tonelada de CO2 por hectare com a criação de gado no campo. Beleza. Agora, como faço para melhorar isso? Vamos fazer absorver mais CO2, vamos buscar melhorar essas pastagens. Aí a gente viu que o manejo rotacionado tem uma absorção um pouco maior, manejo convencional tem uma absorção um pouco menor e o principal resultado que o manejo com melhoramento da pastagem ele consegue atingir até 8 toneladas de CO2, de remoção de CO2 para essas áreas.
Então, baseado nisso, pensando já em projetos de crédito de carbono, pensando nesse tipo de coisa, a gente, no primeiro artigo da tese, faz a elaboração dessa linha de base com base em dados sólidos, dizendo que nas pastagens do Pampa a remoção base é em torno de 1 tonelada e que com o melhoramento das pastagens a gente consegue atingir até 8. Então a gente tem em torno de 7 créditos de carbono ali que podem ser buscados, que podem entrar em projetos de crédito, e é isso que a gente está tentando levar os produtores para conseguir explorar isso nos projetos de crédito. Pode passar. Agora, para a gente fazer um projeto de crédito de carbono, não basta apenas ter uma torre lá medindo só 300 metros de raio. A gente precisa extrapolar isso para o tamanho da propriedade do produtor. O produtor pode ter, por exemplo, 600 ou 1.000 hectares de campo e a gente precisa fazer uma medida lá e extrapolar isso para toda a área. Aí, para isso, com base em alguns estudos já realizados, e metodologias de crédito de carbono que exigem que, se for fazer extrapolação de dados, essa extrapolação precisa ter pelo menos 30 metros de resolução espacial e pelo menos resolução temporal diária. A gente fez um modelo neural simples, uma NN, e com várias variáveis de entrada. Nessas variáveis de entrada entraram variáveis meteorológicas e de satélite, e a variável-alvo era o NE. A gente fez o treinamento dessa rede com os 27 anos de dados e fez uma validação cruzada, sempre deixando um sítio de fora. Então, dos 6 sítios, né, treinava com 5, validava com o sexto. Tirava, trocava, treinava com 5, validava com o sexto. Não é... Mas, após essa validação, a gente chegou a algumas conclusões que, por exemplo, o sítio de Santa Maria, como tinha mais dados, quando ele ficava de fora, o modelo ficava pior. Aí entra naquela ideia, né? Precisa ter bastante dados para o modelo conseguir funcionar bem. Aí alguns resultados já esperados, mas interessantes, começam a aparecer. Então, nessa validação, a gente conseguiu margens de erro desde a casa de 10% até a casa de 100%, como, por exemplo, 103%, quando Santa Maria, por exemplo, com 10 anos de dados, quando tira 10 anos de dados do período de treinamento, acaba que, basicamente, o modelo não consegue generalizar direito os dados e não fica tão bom. Então, se a gente tiver um banco de dados maior, possivelmente esse modelo pode, né, pode ir se aprimorando, né, melhorando um pouco mais. E também, né, claro, a gente utilizou uma forma bem simples para também ter velocidade. Né? Não podemos... Eu tentei, né, não utilizar nada muito complexo para não também gastar muito tempo, muito poder computacional. Pode passar para mim. A ideia do modelo, então, é ter um monitoramento espacial dessa troca. Como a gente tem as imagens de satélite, os dados de satélite entrando, a gente faz o treinamento do modelo e faz a aplicação dele pixel a pixel para cada pixel de 10 metros, formando então os mapas de emissão e absorção, né, da troca líquida de CO2 para toda a área. Aqui esse é um exemplo lá da fazenda em Cachoeira do Sul, onde o produtor ele possui uma torre de fluxo numa área de campo nativo, porém essa torre de fluxo, né, tem um raio muito pequeno, né, um campo de visão pequeno, e depois com o modelo treinado, então a gente fez a extrapolação para toda uma área aqui, apenas para mostrar, né, que o resultado do modelo segue mais ou menos a dinâmica que a gente espera, aonde durante os meses de primavera e verão a gente tem absorção de gases de CO2 nas áreas do Pampa, e durante os períodos de inverno, né, a gente tem a pastagem como neutra ou como emissora, né, de CO2. Pode passar para isso. Então, sobre o intercâmbio, eu fui para... Ano passado, né, eu passei 7 meses em Mobile, no sul do Alabama. Uma cidade bem bonitinha, 300 mil habitantes, 270. O cartão postal da cidade, ela é uma cidade banhada pelo Golfo do México, então ela tem umas praias bem bonitas.
uma cidade bem interessante. Dentro dessa cidade, pode passar para nós. Eu fiquei na Universidade do Sul do Alabama, onde o professor Dr. Gabriel de Oliveira fez o convite para mim trabalhar com ele lá, onde ele conseguiu um projeto, fez a compra de 2 torres de fluxo, ia fazer instalação e monitoramento na área do... Pode passar para nós, senhor. Em uma área de floresta, que é uma área que contorna o rio Mobile Tensal, que é uma área muito parecida com áreas da Amazônia, onde a gente tem floresta inundada. Durante o período de cheia, as árvores, toda a área ela é levemente alagada, e durante o período de seca, apenas os caminhos dos rios aparecem. Então, eu fui contratado como técnico e trabalhei no Stokes School of Marine Environmental Science, que é um laboratório, né, a área geral, né, é o PPG geral, e o laboratório do professor Gabriel, então, que era o laboratório de conservação. Lá, no primeiro momento, eu trabalhei com a instalação dos sensores, assim como faço aqui, e logo em um mês de trabalho, a gente já viu que tinha os sensores mesmo novos, tinham um pequeno problema, e a gente conseguiu averiguar esse problema, e eles precisaram novamente de uma calibração e voltar para a fábrica. E como a gente estava nos Estados Unidos, eu achei que a coisa funcionava muito mais rápido, né? Pega os sensores, coloca na caixa, manda para a fábrica, no outro estado. Não, mas também tem a burocracia, assim como a gente tem aqui, bem complicado. Eu saí de lá e os sensores ainda não tinham sido enviados, por falta de verba, por falta de quase organização, também por muitos passos burocráticos a serem seguidos. Pode passar para nós, pessoal. Essa é a área do rio Mobile Tensal, onde a gente ia fazer a instalação da torre de fluxo em uma área muito semelhante com essa. Ela teria 30 metros de altura. A estrutura da torre de fluxo também foi um empecilho, porque para fazer a estrutura precisava de um segundo projeto, que não foi o projeto da compra dos sensores. Então, começou a ter alguns problemas ali. E daí tudo foi atrasando, foi levando. E durante esse período eu fiquei fazendo outras coisas, como trabalhando diretamente com análise de dados satélite, mapeando toda essa área, vendo quais os possíveis produtos que podiam ser utilizados no lugar de satélite, alguns, né, dados gerais, mas só com sensoriamento remoto para essa área. Pode pensar mais. Durante o período a gente também teve a participação na AGU, onde eu apresentei um trabalho aqui do Bioma Pampa, algumas figuras importantes da área, né, tiveram presentes lá e fizeram comentários bem interessantes sobre o nosso trabalho aqui no Sul. Muitos ficavam espantados como o laboratório no sul do Brasil tinha 9 torres de fluxo funcionando, tinha 6 torres de fluxo em um único posto. Como assim, meu Deus? Da onde vem o dinheiro? Legal, o pessoal lá empenhado, a Débora, né, bastante projetos. A AGU é o maior, a AGU é o maior congresso da área de ciências ambientais e gases de efeito de estufa, essa área de tanto biológico e ambiental. Tipo a EGU, que a Débora está agora também, em Viena, só que essa é maior do que a EGU. É bem grande. Da área de gases de efeito de estufa, biológico, é bem grande. Pode passar para nós. Durante a AGU também apresentei o trabalho dessa análise foi a primeira modelagem, né, foi usando os dados da Torre do Ato. Foi feita a aplicação de um modelo bem similar de machine learning para uma área né, junto à Torre do Ato. E uma modelagem em floresta ela é um pouco mais, não é mais simples, mas a troca de CO2 em uma floresta é um pouco mais homogênea. Em culturas a gente tem a cultura crescendo, a cultura morrendo, faz a colheita, então essa troca ela tem altos e baixos muito maiores. Agora, numa área de floresta, ela é um pouco mais similar. A gente tem, claro, por exemplo, no NDVI, que durante o período da seca, ele tem uma diminuição, mas durante quase todo o período onde tem, né, ele é mais constante, digamos assim. Pode passar para nós.
depois, né, usando, né, essa ideia do modelo, a gente tentou fazer o mapeamento e usar esses dados de troca de CO2 do modelo treinado lá para a área do Mobile Tensile Delta. A gente não conseguiu finalizar o trabalho, consegui dizer que o modelo realmente era bom, podia ser aplicado em outras áreas de floresta, porque a gente não teve as torres de fluxo instaladas, não tinha com que fazer a validação do modelo lá para a área do Delta. Então, o trabalho ficou meio que só na exemplificação, na demonstração. Acabamos não tendo validação. Pode passar para o nosso. Aqui eu coloquei umas pequenas considerações finais aqui sobre a infraestrutura. A infraestrutura, alguns pontos que eu achei, né, interessantes. A infraestrutura tanto de universidade quanto de pessoal, cidade, muito boas, muito interessantes, mas também tem um problema muito claro, igual a gente tem aqui, tudo bate em precisar de muitas etapas, muita burocracia. Como diz a Débora, tu acha que é só aqui que as coisas levam 6 meses para ir, voltar e fazer acontecer? Lá também é a mesma coisa, a gente não conseguiu finalizar o trabalho por simples eventos burocráticos de não conseguir resolver um problema simples a tempo. Algumas outras coisas, como por exemplo a comida, que me atrapalharam durante os meses fora, não é muito interessante. Muita gente fala da comida dos Estados Unidos, mas o que eles produzem deles é muito bom. Agora, não, o hambúrguer, alguns são bons, algumas coisas assim, mas a gente eu sofri bastante com a comida, não foi muito legal. Comunicação, meu inglês não era nada muito bom até eu ir para lá, mas a parte que todo mundo fala é verdade. Em poucos meses, conversando diretamente melhora muito e funciona muito bem. E o aprendizado, que foi a parte mais legal, foi que eu fui para fazer uma coisa e acabei fazendo completamente outra, porque o que eu fui para fazer eu fiz em 30 dias, 45 dias, e o resto a gente não conseguiu dar sequência, e acabei aprendendo outras coisas, como análise mais diretamente voltada a sensoriamento remoto, que é uma das áreas do Gabriel, e não diretamente com Ed Kovares, que é a minha especialidade. E é mais ou menos isso. Muito obrigado. Qual pergunta? Qual tipo de manejo da É o sistema melhorado de pastagem com um manejo convencional em si. Qual especificamente alguma pastagem em particular? Sim. A pastagem natural do Pampa, todas as pastagens que a gente avalia é natural, mas na entrada do inverno você mesa bem e faz correção do solo com fertilizante e calcário para pH. Apenas o manejo é uma das melhorias mais simples que o pessoal vem fazendo, e nessa fazenda em Cachoeira do Sul o proprietário está fazendo numa área específica, e a gente colocou 2 torres de fluxo. Uma nessa área melhorada e a outra na área bem tradicional. Ela dá muita diferença diretamente da área convencional. Em torno de 8 créditos, mais ou menos. Em torno de 8 toneladas. 7, 8 toneladas de diferença. Pode falar. Os satélites conseguem medir diretamente CNE? Não. Só índices calculados a partir da reflectância, como NDVI, EVI, NDWI, índices de corpos d'água, por exemplo, qualidade da vegetação, reflectância do verde. Basicamente, combinações de bandas para chegar a índices, e esses índices correlacionados com variáveis meteorológicas conseguem uma palavra forte, mas é possível modelar o NE com uma margem de erro aceitável. A comida aqui do Sentido Solar foi o churrasco? Pior que sim, não acredito. Os caras são produtor de carne pra caramba, mas a carne é muito ruim, não. E muito cara, meu Deus do céu, quase. Eles até tentam, o churrasco deles, né? A gente foi na casa dos 3 americanos, o churrasco deles não é igual. Sim. O primeiro churrasco era hambúrguer, então não era. Aí que tá. O que eles fazem não é ruim. Os hambúrgueres que eles fizeram, o churrasco dele e tal, tudo muito bom. Mas Não é a mesma coisa. churrasco não tem como. Nem
a gente fazendo no apartamento não Sim, faz. sim, sim. Não, saudável. Eu emagreci 11 quilos, né? Olha. Aqueles cachorros. Cara, aqueles cachorro-quentes são muito tristes. A única coisa boa é que eles assam a salsicha e fica melhor que a salsicha cozida. Só que o cachorro-quente em si, o conjunto da obra, é péssimo. Quando são cachorros? Vamos agradecer a mais uma vez.